Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Carta de Jesus Cristo à igreja em Filadélfia. Carta à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3:7. O Espírito Santo proclama Jesus, anuncia Jesus. E essa proclamação de Jesus denuncia um falso Jesus, um falso evangelho e um espírito diferente. O Jesus verdadeiro, o Jesus que a Bíblia fala, ele contém todas essas características que o Espírito Santo tem anunciado. Esse Jesus completo, perfeito. Para a igreja em Esmirna, Jesus se apresentou como um companheiro na tribulação. Se apresentou como aquele amigo na hora da angústia. Aquele que vai nos ressuscitar no último dia. Então a gente não precisa ter medo de nada. A pior coisa que poderia acontecer com algum de nós era a morte. E a morte não é o fim para a gente. A morte é apenas uma semeadura, onde é semeado um corpo corruptível e vai ser colhido um corpo incorruptível. A morte foi tragada pela vitória do Cordeiro. Quando Jesus morreu, ele faliu a morte e o inferno. Então, estava lendo esses dias Jesus falando sobre isso. Jesus diz assim: Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Pois para ele ninguém está morto, porque Deus não está preso ao tempo. A morte é só uma questão de tempo. Alguém fica morto só até Jesus o ressuscitar no último dia. Mas para Deus, esse último dia e o primeiro dia não tem diferença, porque Deus está acima do tempo. Então a morte é apenas um vácuo histórico para nós que estamos aqui vendo a história de dentro dela. Para ele não tem ninguém morto, estão todos vivos. Então a pior angústia de quem vive, que é a morte, o nosso pior inimigo, foi destruído. Um dia o nosso Senhor a sujeitará, ressuscitando os seus filhos dentre os mortos em primeira mão, e depois ressuscitando todos os mais para o juízo eterno. Então, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida, diz o nosso amado Senhor. Mas tem um outro tipo de intervenção do nosso Senhor, que está escrito aqui para a carta a Filadélfia, que diz assim: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia assim: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Eu conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta. Amém? Olha a palavra do Senhor para ti: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, e essa porta aberta ninguém poderá fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí ele diz: farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora e conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a grande diferença da igreja de Filadélfia para a igreja de Esmirna é que
o Senhor se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, como aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. E o Senhor promete para aqueles irmãos que Ele está abrindo uma porta diante deles que ninguém vai poder fechar. E o Senhor está dizendo para aqueles irmãos que a tribulação deles está com dias contados. Enquanto eu anunciei e o Espírito Santo comunicou a cada um, aqueles que estão numa tribulação que não vai passar logo, o Espírito Santo está anunciando aqui que alguns de vocês que estão em tribulação, essa tribulação encerra hoje. Hoje ainda encerra a tribulação de alguns, e outros encerrará nos próximos dias. Porque o nosso Deus, quando abre uma porta, ninguém fecha, e quando Ele fecha uma porta, ninguém abre. Então, para proclamar sobre esse Jesus que abre portas, esse Jesus das causas impossíveis, esse Jesus que é Senhor sobre as situações, eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra do Senhor, Serviço de Utilidade Pública, um Fiesta Prata de São Paulo, EEO 6594, lá na minha tarde chama EEO 6594. A luz interna está acesa. Se você tem amor à sua bateria, pare de sofrer. Vá lá, apague a luz interna. Um Gol branco MIT 2255 está com alarme disparando. Deu para ouvir aqui agora há pouco. Tá disparando bem aqui. O alarme disparando. Gol branco. Por favor, Lucas capítulo, cadê Lucas? Esse aqui, ó. Lucas capítulo 8, verso 22 a 25. O Evangelho de Jesus, o Espírito de Jesus, anunciam a esse Jesus aqui. O Jesus verdadeiro é esse Jesus aqui. Lucas 8, de 22 a 25. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e caiu um vendaval sobre o lago. E o barco foi se enchendo de água a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram e veio a calmaria. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiravam e diziam uns aos outros: quem é este que dá ordens até aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? Quem é este que dá ordens ao vento e à água, e eles lhe obedecem? Esse é Jesus. Esse é o nome que está acima de todo nome. Esse é Jesus, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Ele que morreu e ressuscitou e levou todas as enfermidades sobre si, aquele cujo nome está acima de todo nome, o Todo-Poderoso, o soberano dos reis da terra. E o Evangelho que o proclama aquele que é suficiente para resolver qualquer situação. Aquilo que a gente não tem controle, ele tem controle. Aquilo que a gente não dá jeito, ele dá jeito. Então vamos ver aqui um pouco do que Jesus fez enquanto passou nessa terra. João diz, pelo Espírito Santo, a seguinte expressão: que aquilo que foi escrito acerca de Jesus foi só um resumo do resumo do resumo, pois não haveriam livros na terra para caber tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Mas aquilo que foi escrito para que vocês, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Aquilo que foi escrito para gerar fé no seu coração. Essa palavra foi escrita porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. E lá em 1 João 1, João diz assim: aquilo que
temos visto e ouvido e que nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida. Isso vos testificamos, para que a vossa alegria seja completa. E um dia Jesus chegou para os discípulos e disse assim: vocês não pediram nada ainda em meu nome. Peçam e vocês vão receber, para que a vossa alegria seja completa. Pois eu vos anuncio, Jesus está dizendo isso para você. Hoje é dia de orações respondidas. Hoje é dia de milagres. Hoje é dia que você vai me pedir e eu vou te dar. Se prepare em fé. Receba pelo Espírito Santo o dom da fé, porque hoje será um dia de milagres. Hoje será um dia de operação de maravilhas. Hoje será um dia que Deus vai intervir no céu com a sua chave, a chave de Davi, a chave que aquilo que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Vamos ler uma história aqui sobre Jesus, em Lucas capítulo 18, de como Jesus age, e como Jesus faz. Eu me empolguei tanto com aquela última frase de Jesus, que eu só dei destaque a ela: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas deixa eu só explicar um pouquinho mais, antes da gente ler esse outro texto, em que circunstância aquilo aconteceu. Jesus entrou no barco, os discípulos também. Jesus pegou num sono profundo, e os discípulos ficaram desesperados com aquele vendaval. Esse mar, que é o mar da Galileia, na verdade é um lago. O Rio Jordão, ele navega. O Rio Jordão assim não desencadeia no mar. O Rio Jordão desencadeia no deserto. Porque entre o Rio Jordão e o mar tem as montanhas da Judéia. Tem uma região montanhosa à direita, uma região montanhosa à esquerda, e o deserto da Nabateia é uma depressão, a mais baixa da terra. Tem 400 metros abaixo do nível do mar essa depressão do deserto da Nabateia. E quando o Rio Jordão vai descendo ali para o deserto, ele tem uma represa, ele tem uma planíciezinha onde ele represa. É o mar o chamado Mar da Galileia, também chamado na Bíblia de Lago de Genezaré. Ele tem 13 quilômetros de largura, ele tem 40 quilômetros de extensão e ele tem 200 metros de profundidade. E quando dá um vento ali naquela depressão, aquilo vira um verdadeiro liquidificador. Só que os discípulos de Jesus, 11 deles nasceram nas cidades à margem do Mar da Galileia. Só Judas, que era da Judéia. Todos os 11 eram galileus. Jesus era um carpinteiro. A maioria deles ali era acostumado com aquele mar, com aquele barco, com a pesca. Pedro, João, Tiago, alguns daqueles que eram pescadores de nascença. O pai era pescador, o avô era pescador. Só que naquele dia o vento exagerou e os caras se desesperaram, porque os caras pulavam do barquinho e nadavam. Os caras conheciam aquilo ali com a palma da mão. Mas naquele dia eles se desesperaram e foram acordar Jesus. E Jesus levanta e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E o vento obedeceu. E o vento parou. E o mar se acalmou. E os discípulos ficaram profundamente impactados. Quem é este que até o vento lhe obedece, até o mar lhe obedece? Queridos, aquele milagre foi muito grande, porque mesmo que o vento parasse, se você fica mexendo a água assim, ó, ela fica se mexendo, mesmo quando você para, ela continua se mexendo, né? É a inércia, professor? É a inércia. Todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força o pare. Pois a força da palavra de Jesus parou aquele vento. E o vento da tribulação que ele persegue para pela palavra de Jesus. Basta uma palavra de Jesus e a tribulação para. Basta uma palavra de Jesus e a doença sai. Basta uma palavra sua e o prognóstico médico é destruído. Eu tenho um amigo muito querido. Os médicos davam 1 mês de vida a ele, 2 meses de vida a ele. Ele dizia assim: quem falou foi o médico. Jesus não me disse nada ainda. Quando
aí será tormento, né? E esse homem foi muito usado por Deus em todo lugar que passou, em todos os hospitais que passou. Um homem que passou por grande tribulação, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, pregando a palavra de Jesus. Então, quem tem um Deus desse, quem segue a um Jesus desse, não teme as circunstâncias, não teme o mar. Eu ando dizendo por aí que louvor, tem um louvor bem bonitinho assim, feito por o pessoal mais da elite evangélica, assim, um louvor bem bonito, bem orquestrado, é tudo legal, mas aquele louvor feito por crente pobre, que faz sucesso entre quem sofre, né? Aquele louvor ali que vem do meio da tribulação, do sofrimento, né? Geralmente desafinado, feito o quê, né? O povo louva aquilo ali, né? Tem um mesmo que diz assim: então louve, simplesmente louve. Quanto mais desafinado, melhor, né? Seu louvor invade o céu, glória, glória, glória. Uma coisa interessante é que aquele crente que sofre, que clama, que valoriza ali a presença de Deus, né? Tem aquele, então, louvorzinho assim, brega gospel, né? Então, recentemente surgiu um novo aí, que eu gostei demais. Eu gosto de ouvir esses brega gospel, né? Aí tem um que diz assim: no meu barquinho está Jesus de Nazaré, não temo mais o mar, né? Pois firme está a minha fé. E é uma das poucas músicas que eu consigo cantar. Essa musiquinha que só tem duas notas, né? Mas aquilo a gente vai cantando e vai se enchendo de fé, né? Eu não temo mais o mar, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Eu não sei o tamanho da tua luta, da tua tribulação, do teu problema. Eu sei que na tua vida está aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Vamos ler uma história aqui. Lucas 18, a partir do 35 a 43. São histórias que o Espírito Santo inspirou os apóstolos e os seus servos para escrever, para gerar fé no teu coração. Foi para ti que foi escrito isso aqui, como um testemunho. Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus o Nazareno ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxessem. E quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos imaginar uma multidão seguindo Jesus. Essa multidão feliz da vida, que tinha de ali ex-aleijado, ex-cego, ex-leproso, ex-ladrão, ex-prostituta, amados, salvos, curados, reconciliados, amigos de Jesus. Cada um que se rezava querendo lá ficar pertinho de Jesus, outro, agora sou eu. E um para lá, outro para cá, aquela multidão. Essa multidão tinha passado em frente à cidade de Naim. E a viúva de Naim, sofrida, coitada, agora enterrando seu filho, filho único de viúva. Que velório triste. Estava ali a multidão da morte carregando o defunto, e a multidão da vida celebrando a vida, a cura, o perdão, até que essas duas multidões se encontram. E Jesus diz: para o enterro, e manda o menino se levantar. E a multidão da morte foi tragada pela multidão da vida, e todos se reuniram. E chegando perto das cidades, tinha aquelas comunidades de leprosos. A lepra é contagiosa, e quem estava leproso não podia conviver mais com sua família, tinha que ser excluído, e vivia fora da cidade. E quando alguém se aproximava daquela comunidade de leprosos, eles se aproximavam para pedir esmola, e as pessoas, para não serem contaminadas, jogavam coisas para eles e saíam correndo.
E quando as pessoas viam um leproso, corria dele, com medo de pegar a lepra. Mas quando Jesus via um leproso, ele abraçava o leproso. E não era Jesus que pegava lepra, era o leproso que pegava vida. Então aquela multidão tinha ex-cego, ex-cobrador de imposto, tudo feliz, empolgado, glorificando a Deus, seguindo Jesus. Mas era uma multidão. E o cego não viu nada. O que foi que aconteceu com o cego? O cego, o que vocês acham que ele ouvia? A multidão, faz aí, amor, velho. Vamos lá, com o pé. A multidão. Ande por 3 ou 4 aí, tem muito mais que eles estão aqui. Ah, tá fraco, vai. Aí o cego perguntou: o que é isso? Alguém disse: é Jesus de Nazaré que está passando. Eles já tinham ouvido as histórias de Jesus, porque a Bíblia diz que a fama de Jesus chegava antes dele na cidade. Porque o leproso não tinha paciência de ficar aquela multidão, não. O leproso corria para abraçar a mãe. O leproso corria de volta à sua comunidade e pegava 10, 20 e voltava para encontrar Jesus de volta. Então, aquele ceguinho já tinha ouvido a fama de Jesus antes de Jesus chegar. Então ele surge nele a esperança. Aquela multidão, aquele barulho, para o barulho, vai. O que é que o cego faz? Acelera o pé. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E daí vamos pro ceguinho, vai. Jesus, vai. Amém. Só que tinha umas almas cebosas seguindo Jesus ali. Os caras chegaram pro ceguinho: seu pai, tu estava atrapalhando o mestre. O mestre, olha só, o que é atrapalhar o mestre? É um ceguinho pedindo misericórdia. Para de gritar. Então o cara estava gritando alto. O cara tinha fome e sede de milagre. O cara sabia que médico nenhum ia dar jeito nele, que ganhar uma esmolinha, um pedacinho de pão, um cachorro para guiar ele, ou uma bengala, não ia resolver a vida dele, não. Mas aquele que estava passando ali foi aquele que acalmou o mar, foi aquele que deu vista a outros cegos, foi aquele que purificou os leprosos. Esse pode resolver meu problema. E ele o reconhece como filho de Davi, o prometido. Havia uma promessa que um dia chegaria na terra alguém. A promessa começou sendo dada a Adão e a Eva. O Senhor disse assim: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Essa promessa foi repetida a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E foi repetida para Isaac, para Jacó. E Jacó tinha seus filhos. Quando ele pertinho de morrer foi abençoar seus filhos, profetizou que era da casa de Judá que vinha o rei eterno. Da semente de Davi haveria um rei cujo reinado não teria fim. E aquele ceguinho que não via nada reconheceu que aquele que estavam dizendo que era Jesus de Nazaré era o filho da promessa, era o filho de Davi, é aquele que tinha as chaves de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém abrirá. Esse pode resolver meu problema. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para aquela multidão, para tudo e diz: traz ele aqui. E nos outros evangelhos que conta a história, diz que o cego largou a capa. Ele creu que Jesus ia mudar, mas ele não quer ter mais essa capa não. Largou, deu um salto. O cego não sabia para onde estava indo. Ele foi guiado até lá, mas ele deu um pulo, ele tomou uma atitude. E Jesus chega para ele com todo o seu amor e toda a sua calma e diz: o que é que você quer? Né? Tem pessoas que têm uma fé tão medíocre que ia pedir a Jesus uma bengala, um cachorrinho, né? E Jesus disse: o que é que você quer? Eu tenho fé que Jesus está dizendo a mesma coisa para você hoje. O que você quer que eu te faça?
E segundo disse, que eu volte a ver, Jesus. Que eu volte a ver. Jesus disse, pois veja. Foi só, a palavra de Deus foi só por palavra. Não é o tamanho da oração. Não é um floreado, né? Jesus tem autoridade sobre as doenças. O centurião foi buscar Jesus pedindo por cura para o seu servo. E Jesus disse, eu vou curá-lo. O centurião disse, Senhor, não sou digno nem que você entre na minha casa. Agora é o seguinte, eu sou um homem de autoridade e tenho homens às minhas ordens. Quando eu digo a um vai, ele vai. Se eu disser a outro vem, ele vem. Senhor, preciso da minha casa, basta uma palavra tua e meu servo será curado. E Jesus admirou-se com a fé daquele homem. E nas outras passagens do Evangelho, que é em Mateus 20 e em Marcos 10, quando os discípulos se desesperam, Mateus 20 não, perdão, eu já atrapalhei as bolas aqui. Na história do ceguinho lá, deixa eu achar aqui bem direitinho para dizer para vocês. É em Mateus 8, de 23 a 27, em Marcos 4, de 35 a 41, na história do barquinho lá, tem uma frase que Lucas não disse, mas que os outros evangelistas dizem. Que Jesus chegou para os discípulos e disse assim, por que sois tímidos? Por que sois tímidos? Aí eu não sei o que Jesus quer dizer com isso. Se Jesus estava dizendo assim, que os próprios discípulos podiam ter mandado o mar parar, e eles não tiveram fim. Aquela história de Jesus acalma a tempestade, eu li em Lucas 8, mas ela é contada também em Mateus 8, de 23 a 27, e em Marcos 4, de 35 a 41. E na narrativa de Mateus e de Marcos, Jesus repreende os discípulos assim, por que vocês são tímidos? Jesus está dizendo que a fé não se manifestou através deles porque eles eram tímidos. Ou eles não confiavam que Jesus podia fazer aquilo, ou eles não confiavam que eles mesmos podiam. Porque Jesus disse que ia para o outro lado. Quando a gente lê a história toda, é quando Jesus vai lá em Gadá, que ele expulsa os demônios do endemoniado gadareno. Jesus disse, eu vou lá para o outro lado. Jesus disse que ia, ele ia. Jesus não ia morrer afogado. Aqueles apóstolos não iam morrer. Então eles não tiveram fé na provisão de Jesus sobre eles. Eles se desesperaram, ficaram com medo de morrer. Se Deus tem um propósito na tua vida, nada vai te destruir, nada vai te matar, nada vai te abater. O Senhor abriu as portas para ti e ninguém vai fechar. Não tenha medo, não seja tímido. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer, e Ele quer te usar. Então a palavra de hoje é acerca do fim da tribulação. É o tempo da vitória, é o tempo da mudança. Esse dia chega em momentos diferentes para cada pessoa, porque essa vitória só pode chegar no dia certo, ela não pode chegar antecipada. É igual o tratamento. Quando Deus dá um tratamento para a gente, Ele não adianta parar o tratamento antes dele ter surtido efeito. Então quando Deus cumpre o tempo da tribulação, ela encerra. E Ele intervém milagrosamente. Vou contar uma história para vocês. Quando eu era professor, fui professor por 18 anos. E eu fui professor numa cidade chamada Caruaru, em Pernambuco. E na minha cidade eu nunca fui um bom professor, assim, um professor famoso. Mas na cidade de Caruaru, eu cheguei lá, anunciaram o meu nome lá, junto com os melhores professores da minha cidade. Eu peguei carona com o melhor professor da minha cidade para fazer meu contrato de emprego. E esse professor, uma sumidade, um excelente professor, ele perguntou assim no caminho: você quer que eu negocie o seu salário junto com o meu? Eu ganhava uma merrequinha. Só que naquela época o professor, ele ganhava pelo nome dele. Quanto mais famoso era o professor, mais ele ganhava. Porque uma escola dizia assim: eu quero que você dê aula na minha escola, você cobra quanto? Aí eu dizia meu valor. Eu dizia, não, os outros diziam, os bons, né? Aí o cara dizia assim, tá certo, eu pago. Aí eu voltava para a escola que eu já trabalhava e dizia, estou saindo porque eu vou para uma escola que me paga mais. Não, eu cubro a oferta dele. E ficava aquele... Então o professor fazia a hora-aula dele. Então esse meu amigo, eu era bem novinho como professor e ele já era muito experiente. Ele disse, vocês querem que eu acerte o meu salário de vocês tudo junto? Aí a gente disse, com certeza. Ele acertou um salário para mim que eu ia trabalhar um dia por semana e ia ganhar o mesmo valor que eu ganhava a semana todinha na minha cidade. Eu fiquei feliz, feito
pinto no lixo, como diz o povo da minha terra. Detalhe, quando foi para começar as aulas, da minha disciplina precisou mais aulas do que da dele. Então ele ficou dando aula só um dia por semana e eu fiquei dando aula 2 dias por semana. Aí aquele salário que já era bom, dobrou. Porque o diretor terminou transformando aquele valor numa hora aula. Boa. Gente, eu ganhei tanto dinheiro na escola. E como eu peguei a fama, eu entrei junto com o professor Boa, eu peguei o embalo, né? Eu fui no vácuo do cara, né? Então, nessa escola, os melhores professores sempre iam para um outdoor que tinha lá, que eram os 3 melhores alunos votavam, e as 3 melhores notas iam para o outdoor. Meu nome estava sempre em terceiro lugar. Uma vez ficou em primeiro, mas sempre em terceiro, alguma vez em segundo. E eu ali era muito amado por aqueles... Os alunos me aplaudiam durante as aulas várias vezes. Só que na minha cidade, eu estou falando, os alunos me maltratavam, bagunçavam a minha aula toda, minha hora de aula era ruim, né? Mas a experiência que eu fui pegando também até foi melhorando um pouco a minha situação na minha cidade. Só que um dia, um diretor da minha cidade virou o diretor de Caruaru. E ele estava no colégio onde eu comecei a dar aula. Eu chegava para dar aula lá de bicicleta. Dava aula só para os meninos pequenos. E o professor bom dava aula no cursinho, dava aula no terceiro, eu dava aula. Aí ele olhou para mim, cearense, olhou para mim e fez: ei, macho, tu ganha muito aqui, né? Tu ganha mais que ele. Nessa hora, o professor que me levou já tinha parado de dar aula lá. O meu salário era o maior da escola. Aí ele disse: quem era tu, hein, macho? O cearense gosta de chamar a gente de macho, né? Quem era tu, hein, macho? Chegava naquela bicicletinha ali, eu vou baixar teu salário aqui, viu? Rapaz, esse cara e outro que ele levou para lá, também na minha cidade, me perseguiram tanto nessa escola. Transformou minha vida ali num verdadeiro inferno. Eu preparava uma apostila para dar aulas, e os outros professores também. Eles xerocavam, imprimiam as apostilas de todo mundo, menos a minha. Eu tinha que ficar no gogó. Eles montavam um horário de aula que eu chegava a dar 5 aulas numa turma, num dia. Às vezes 3 seguidas. Imagina que eu sou dar aula, 3 aulas seguidas. Aí, só que Deus ia me dando graça. Toda a arapuca que eles armavam contra mim, só virava contra eles. As 3 aulas que eu ia dar seguida, eu entrava, dava 2 aulas seguidas de um assunto. Me despedia, dava tchau, saía, desensacava a camisa e voltava com outro nome. Eu era Samuel nas primeiras aulas, na última era Samuca. E outra matéria, outra disciplina. Aí eu cumprimentava os alunos como se eu nem conhecesse o Samuel, né? E eu virei esse personagem. Rapaz, os alunos vibravam com aquilo. Até que um dia, depois de muita perseguição, muito ruído, muita coisa, eu precisaria de uns 2 dias para contar a história toda, mas resumindo. Um dia ele chegou para mim e disse: Samuel, você está demitido. Você não se enquadra nos padrões da escola e com o seu salário eu vou contratar 2 professores bons. Muito melhores que você. E realmente o professor é bem melhor do que eu lá na minha terra. Digo: você está fazendo um ótimo negócio. E eu só queria dizer para você o seguinte: a gente ganha FGTS, é para isso mesmo. O diretor não tem que dar satisfação ao empregado quando vai demitir, não. Fundo de garantia por tempo de serviço. Eu estou fora mesmo. Só tenho que agradecer, porque tudo que eu construí na minha vida, minha casa, meu carro, eu comprei com o dinheiro que eu ganhei aqui nessa escola. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como aqui, né? Quando eu digo muito dinheiro para professor, não é muito dinheiro assim, não. É dinheiro, não é dinheiro dos empresários que tem aqui, não, né? Dinheiro de professor é mincharia. Só que, sabe o que aconteceu? Eu disse para eles assim: eu já estou desempregado mesmo. Quando vocês estiverem dando as aulas para os professores bons, vocês vão contratar. Se sobrar alguma aulinha para mim, me arranje alguma aulinha. Aí disseram: não, mas nesse valor nunca mais a gente vai. Não, eu sei, isso aí eu já perdi mesmo. Mas na minha cidade também eu não vou ter nenhuma hora dessa. Vocês, o que sobrar eu pego. A gente vai precisar mesmo, porque o professor do 8º ano vai sair. Eu digo: vamos acertar logo isso aí? Bom, então é o seguinte: eu ganhava um salário na época, em 1995 eu acho, eu ganhava um salário de R$ 2.500 para trabalhar um dia e meio por semana. E eles acertaram comigo uma manhã e mais alguma aula à tarde e baixaria o meu salário para R$ 1.000. Eu digo: olha, está bom demais. Na minha terra, para eu achar um salário desse R$ 1.000 para trabalhar um dia por semana, eu não vou achar.
Ele pagava despesa de viagem, comida, hospedagem lá. Tá bom demais para mim. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu me humilhei, agradeci aqueles caras, honrei a vida deles. E disse para eles assim: agora vamos fazer o seguinte, você me demite completamente, me paga as contas todas. E quando for o ano que vem, você me contrata de novo com esse novo salário. Perfeito. Esse cara feliz da vida, porque iam ganhar um ponto com os donos da escola, que baixaram um salário grande, né? E contrataram o melhor professor da minha cidade para dar aula lá. Quando começaram as aulas, esse professor, que era o melhor da minha cidade, não se deu bem com os alunos de lá. E eles ainda baixaram um pouquinho o salário dele. Já contrataram um salário pequeno para ele. E ainda baixaram no primeiro. Ele disse: eu não volto mais aqui mais nunca. Largou as turmas o cara. Aí os alunos começaram a pedir: traz Samuel de volta, traz Samuel. Foi um coro dentro dos alunos. Traz Samuel de volta. Aí eles me chamaram. E aí, macho? O professor largou a gente aí na mão, rapaz. Eu digo: ó, por aquele saláriozinho que eu ganhava, eu dou aula à vontade para vocês. Aí eles já tinham me pago todo o FGTS, todas as contas, tudo. E agora me contrataram de volta com o mesmo salário que eu tinha antes. E os alunos vibraram, me receberam. No final do ano, a escola faliu. Eles há anos não depositavam o FGTS de ninguém. E o meu eles depositaram para fazer aquela minha demissão, aquele acerto. Ninguém lá recebeu o FGTS, só eu. E na hora que a escola faliu, ainda passou um tempo assim sendo administrada por um outro grupo que tentou pegar a escola, eu fui convidado pela maior escola mesmo daquela cidade, e acertaram comigo lá um bom salário, e eu fui para outra, e a escola lá afundou. Gente, quando Deus quer, é assim. Só que o que Jesus diz à igreja de Filadélfia é assim: ó, os teus inimigos vão se curvar diante dos teus pés, só para que eles saibam que eu amo vocês. Quando Deus põe o fim à tribulação, ai daqueles que nos rejeitaram. Ai, porque assim, é bem-aventurado quem lhe der um copo d'água, é o que Jesus diz. E ai daquele que te perseguiu. Ai daquele que te maltratar. Ele está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Por isso que a gente tem que pedir misericórdia. Por isso que Jesus pedia assim: Pai, tem misericórdia dele, não leve em conta. Senhor, em nome de Jesus, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. É essa a oração da gente. Esse diretor, no mesmo ano, a mãe dele morreu, a mulher dele morreu, a filha dele morreu, o genro e o neto. Cada um coisa mais trágica do que a outra. Ele era um pastor, esse que me perseguia. Sobrou só ele. Sobrou só ele. É triste ver o fim daqueles que se levantam contra os servos de Deus. Mas não se desespere quando você estiver sendo perseguido, quando você estiver sendo... Quem está sofrendo não é você não. Quem está sofrendo é aquele que está mexendo com você. Você tem que dizer: Senhor, tenha misericórdia desse pobre coitado. Ele não sabe com quem está mexendo não. Se ele soubesse o veneno de cobra que ele está tomando, ele não dá um golpe. Se você for procurar na sua história, você vai ver que muitas pessoas que se levantaram contra você, o fim deles foi triste. E não foi o que a gente pediu. Eu nunca roguei mal a ninguém nesse povo, não. Esses dias eu estava numa obra, numa construção, e eu fui muito roubado, enganado. Uma obra que ia durar um mês, durou 4. Um negócio que o orçamento era 7 mil, custou 35. O que acertaram comigo para fazer, fizeram errado. Teve coisa que eu paguei para alguém fazer e depois eu disse que eu pessoalmente fazer. E todo dia eu orava: Senhor, por favor, não leve em conta o que eles estão fazendo. Perdoe eles não sabem com quem estão mexendo. Por favor, Senhor, lhes perdoa, abençoe. Eu todo dia orava por eles. Orava por eles. E perdoava eles, e servia a eles.
e ia ajudar eles lá. E pagava eles o dinheiro, tudo que eles pediam. Todo dia que eles me pediram, eu paguei. Não pedindo um centavo de desconto. Não é tadinho do Samuel. Deus permitiu que eu passasse por essa tribulação. Eu saí dela melhor do que eu entrei. Mas ai daqueles que mexeram comigo. Eu clamo para que Deus não lhes impute esses pecados. Queridos, nosso Deus é o Deus do fim da tribulação. Quando chega o dia dele intervir, ele intervém. Eu tenho um amigo, discípulo, ele é professor de física. E ele estava dando aula numa cidadezinha lá do interior, e um jovenzinho, mais velho, bem mais velho do que os alunos da sala de aula, que ele nunca passava de ano porque ele tinha crise de epilepsia o tempo todo. Então imagina que uma sala de aula com um monte de jovenzinho, já tinha um garotão de 30 anos assistindo aula ali. Uma pessoa completamente fora daquele padrão ali. E esse irmão, esse discípulo, começou a falar de Jesus na sala de aula. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele creu naquilo. Ele chorou muito. O professor passou aquele filme da Paixão de Cristo. Ele assistiu aquilo e chorou demais. E ele começou a ouvir de Jesus. E foi batizado em Cristo. E um dia, a mãe dele não deixava ele ler a Bíblia à noite. Ele trabalhava o dia todo. O pai já falecido. A mãe muito velhinha, ele ajudava a mãe. Aí a mãe não deixava ele ligar a lâmpada à noite para não gastar energia, porque ela era muito pobrezinha. Aí ele entrava no banheiro, trancava a porta do banheiro, acendia uma vela e ficava lendo a Bíblia. Lia 20, 30 capítulos todos os dias da Bíblia. Sozinho, num sítio, longe. Só via o professor, quando o professor da aula, conversava 1, 2 minutos com ele, em outra cidade. E ele, lendo a Bíblia, leu que Jesus era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aí ele disse: os médicos não dão jeito em mim. Porque às vezes eu vou na fila do médico e o médico atendia 10 pessoas e eu era o 12º. E o médico dizia: hoje eu não atendo mais não. No SUS, o médico fazia o que queria. Ele dizia: mas doutor, eu preciso da minha receita para eu comprar meu gardenal, senão eu vou cair. E o médico dizia: venha semana que vem, hoje eu não atendo mais não. Ele saia chorando, porque sabia que não ia ter mais remédio. E por não tomar o remédio, ele disse que subia uma coisa assim pela perna dele, ó, e quando chegava aqui na cabeça ele caía, convulsionava. Anos seguidos, tomando gardenal, convulsionando e sofrendo. Dava trabalho para conseguir o remédio. Ele disse que queimava madeira para fazer carvão, para vender o carvão, para conseguir o dinheirinho do remédio. Às vezes não conseguia o dinheirinho do remédio. Mas ele agora leu que Jesus era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse vai dar jeito em meu, que ele fala assim: esse vai dar jeito em meu. O médico não dá não. Aí chamou a mãe dele e disse: mãe, não vou tomar mais meu remédio não, que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele levou sobre si minhas enfermidades e minha dor, ele vai dar jeito em meu. A mãe dele disse: não, mas você é doido. Doido eu sou, mas eu não vou tomar mais esse remédio não. Chamou o discipulador dele, né, o professor dele: eu vou parar de tomar remédio, porque Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele levou sobre si meus pecados, minhas enfermidades, minhas dores, e ele vai dar jeito em meu. O discipulador fez: faça isso não, você não está maluco não. Aí ele disse: esse povo tem fé não, mas Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu nunca mais tomo esse remédio. Ele disse que foi passando 7 dias, 30 dias. Gente, faz 7 anos que ele não toma remédio. Nunca mais ele teve uma crise. Nunca mais. Jesus é digno de ser louvado, de ser glorificado. Jesus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e será eternamente. Ele é o Deus que responde orações. Ele hoje trabalha na rede Walmart. Ele é de uma dessas terceirizadas que tira as frutas velhas e trabalha ali no setor de hortifruti, assim. E um dia passou a gerente regional lá perto dele. Ele olhou para ela assim e fez: deixa eu olhar pela senhora, que a senhora não está bem não. A mulher caiu no choro. Está ali a gerente regional e está ali um terceirizado que recolhe a frutinha podre ali.
cheio do Espírito Santo. A mulher ali chorando. Daqui a pouco chega aquele carrão na casa do meu companheiro lá, do outro pastor, um carrão importado, com uma mulher chique dele. Eu disse, quem é essa mulher? Quando olha é Francisco rindo. Então eu sou mulher aqui para orar por ela. Ela está vengando. Então, ele, o tempo todo, ele está orando. Ele vê alguém na rua. Chegou um homem assim triste. O senhor está triste o quê? Minha mulher me deixou. Sua mulher me deixou, Jesus vai trazer ela agora. O senhor, em nome de Jesus, orou. Rapaz, daqui a pouco ele encontrou um homem de novo. A mulher tinha voltado para casa. Rapaz, o que aconteceu já de curas, de milagres? Ele disse, rapaz, Jesus deu jeito em eu, não dá jeito em tu. Que coisa linda aquele garoto. Por ler tantas escrituras à noite, naquela velhinha, ele viu a mãe se converter. Ele vive sozinho, perdeu o pai, a mãe, todo mundo vive sozinho, cheio de Jesus. A alegria dele é Jesus. Não tem vergonha de nada, nem de ninguém. 30 e poucos anos já. Mas pense numa criança, numa pessoa apaixonada por Jesus. Não? É bom olhar para ele. Eu ia pregar o evangelho na praça, encontrava ele bem novinho convertido. Ele chegava perto de mim e dizia assim, eu posso contar uma história de Jesus? Para mim. Eu dizia, pode. Aí chegava, Jesus estava uma vez sentado, cansado de viagem, num poço, o poço de Jacó. Aí chegou uma mulher, aquela mulher samaritana, foi chegando perto dele, aí ele olhou para ela e fez, dá-me de beber. Ela disse, como sendo tu judeu pede de beber a mim que eu sou samaritano? Rapaz, ele ia me contando a história, parecia que ele estava lá. E eu ouvindo, rapaz, eu ficava chorando com aquela simplicidade. Aí ele saia contando a história, aí pronto, eu estava perto dele, eu ficava catando gente para falar de Jesus, né? Com autoridade, com uma simplicidade. Olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus faz. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. Eu tive uma forte impressão no meu espírito, enquanto orava por vocês, que Deus escolheu o dia de hoje para abrir portas. Deus escolheu o dia de hoje para pôr fim à tribulação. Só para revelar que Ele te ama. Que Ele pagou um preço caro por ti. Então eu não sei bem o que Ele vai fazer, porque Ele não me disse o que é que Ele ia fazer. Mas Ele vai fazer coisas aqui. Nós precisamos descobrir. Nós precisamos buscar Ele. Então, a gente precisa entender que Ele continua sendo Deus. Quando Ele diz sim, quando Ele diz não. É a melhor resposta, é a dele. Quer seja o sim, quer seja o não. Mas a gente precisa aqui bater para que nos seja aberto. A gente precisa pedir para receber. A gente precisa fazer igual aquele ceguinho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de mim. Tem compaixão de nós. Vamos orar. Coloca teu coração diante de Jesus assim. O que Jesus quer fazer aqui? Eu sei, Jesus, que o Senhor chegou uma vez com uma multidão ali perto da fonte de Siloé. E o Senhor foi ali curar um. E o Senhor passou ali naquela cidade e estava Zaqueu ali em cima. E o Senhor salvou ele. E aqui na entrada de Jericó, o Senhor salvou esse ceguinho de Jericó. O Senhor é um Deus assim tão pessoal, tão específico, que apesar de ter uma multidão de gente aqui, Senhor, o Senhor está vendo cada um, cada pedido, cada sofrimento, cada clamor. E eu falei aqui sobre curas, mas falei também sobre perseguições. E tem tantos tipos de problemas que o Senhor pode resolver. Eu fui numa cidade, irmãos, que tinha um irmão que há 6 anos estava numa tribulação sem fim. Largou o emprego para virar obreiro de tempo integral. Assim que largou o emprego, pegou todo o dinheiro do acordo e começou a construir uma casa. A casa não foi concluída. Ele ficou sem casa e sem dinheiro. E vendeu o apartamento que tinha para fazer a casa. Ficou sem nada. A filha dele abandonou o Senhor. Foi para o mundo. E ele perdeu também o ministério. Ficou sem ministério, pelo menos um ministério público e atuante. Ele era o principal líder entre os jovens, que pregava entre os jovens. Agora com uma filhinha jovem perdida.
Ele não se sentia autoridade para pregar para os jovens. 6 anos de sofrimento e tribulação. Quando Deus deu essa palavra para ele, eu lembro que eu estava pregando, eu disse: hoje, para algum de vocês aqui, a tribulação terminou hoje. E aquela filhinha dele, que há 6 anos estava no mundo, teve vontade de ir para o retiro. E foi para o retiro. E no outro dia, ela entregou a vida a Jesus. Está bem. Aquela tribulação de 6 anos terminou naquele dia. Porque Jesus é assim. Ele que resolve problemas. Ele que intervém. Ele que muda os reinos. Ele que tem o controle das situações. Senhor, eu não sei em que áreas o Senhor quer agir aqui. Eu quero te pedir palavras de sabedoria, de revelação, de entendimento. Age aqui no meio do teu povo, Senhor. Está aqui a gente e tu. Com teu amor, com tua graça, com teu poder. E não é assim um jeito de orar, uma técnica, ou não é nada em nós aqui que possa resolver isso. Mas é o Senhor e o seu amor e a sua graça.